Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 28 de abril de 2022, falaremos sobre o final da novela Twitter e Elon Musk, falaremos sobre uma coalizão liderada pela 99 para carros elétricos e também modelo de negócio da Netflix, seguindo uma discussão que tivemos na semana passada. Falaremos sobre empresas nacionais, Quero, Ambev, Sapori, demissões nas startups aqui, Face de Loft, Quinto Andar e também Rock Content. Por fim, resultados. A gente vai falar dos resultados trimestrais ou de outros períodos de Microsoft e 3M. E para me ajudar aqui nessa discussão, estou com meus caríssimos colegas de bancada, Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia da BTC. Fala, Yuri. Olá, Habib, olá, ouvintes. Espero que todos estejam bem, se recuperando desse final de pandemia aí, que tenha dado tudo certo, voltando para o mercado presencial. Agora eu voltei a viajar bastante, devo encontrar algum de vocês por aí. Boa sorte a todos e a gente tem bastante notícia hoje, Habib, notícias bem interessantes. Muito bom, você que está ouvindo aqui, se encontrar o Yuri, né? Você que está vendo, né? Porque se encontrar só quem ouve no podcast não vai saber quem é, mas encontra aí no aeroporto, Yuri vai estar lá para dar um oi, viu? É uma pessoa gente boa, viu? Até que vale a pena o papo. Boa, e aqui com a gente também, de novo, a presença de Guilherme Goraeb, nosso instrutor de modelagem financeira, finanças corporativas da BTC. Fala aí, Gui, como é que tá? Fala, Habib, fala, Yuri. Prazer estar aqui de novo nessa bancada depois do Carnaval de Abril, né? Complicou ali os horários, mas estamos de volta. Muito bom, carnaval depois da Páscoa, né? Uma coisa meio esquisita no calendário cristão, mas a gente segue, né, pessoal? Nada como uma pandemia para mudar algumas tradições, não é verdade? Bom, pessoal, então para você, já peço para você que está acompanhando a gente pelo podcast e pelo YouTube, para se inscrever no nosso Instagram também, @instabtcompany. A gente lança as novidades por lá, né? Dá uma série de conteúdos adicionais e também deixar seus comentários com sugestões no vídeo do YouTube, que a gente dá uma olhada sempre com muito carinho. E eu vou compartilhar alguns do último vídeo aqui com vocês. Sofia Cardim, eu sugiro que vocês façam mais conteúdos de análise de balanço, DRE e fluxo de caixa, são sempre muito bons. Muito obrigado, Sofia. Hoje teremos algumas análises aqui nessa linha, com certeza. Marco Vitor, poderiam falar do último caso do iFood com a contratação de agências para combater a organização de seus entregadores? Muito bom, Marco. No episódio retrasado, a gente comentou, o Yuri, inclusive, comentou, né, levemente sobre esse caso, né? Como a gente não tem tantas informações assim, né, em relação aos trâmites internos, é um pouco complicado, né? A gente tem um pouco das informações que vocês têm também nas redes aí, e é um caso um pouco mais sensível, né, da gente trabalhar com informações sem a total certeza, tá? Mas a gente fala um pouco sobre essa polêmica e principalmente os reflexos na imagem da empresa, que é uma coisa que a gente tem que avaliar muito bem, tá? Mas se a gente encontrar alguma informação adicional, Marco, a gente com certeza vai colocar. Tarcísio, aula, parabéns, equipe da BTC. João Excel, ótimo conteúdo, parabéns, muito obrigado. Sandro falou assim, ó, canal muito educativo, pena que ainda são poucas as pessoas que se interessam por conteúdos como esses. Pois é, Sandro, muito obrigado, tá, pelo elogio, e fica a sugestão para você que acompanha a gente aqui, compartilhar, ajudar aqui a trazer mais pessoas para o podcast, para o YouTube. Então, compartilhe o conteúdo nos grupos de WhatsApp, enfim, com os amigos, as pessoas que você acha que o conteúdo vai fazer diferença, beleza? E só para finalizar aqui a parte da BTC, a gente está com últimos dias de inscrição para o nosso curso de modelagem, que o Guilherme aqui conhece bem, curso Excel Plus Business Program, que começa no sábado agora, né, dia 30. Então, últimas vaguinhas ali, aproveita, a turma já está bem cheia, mas você consegue ainda pegar uma vaguinha para você, para o curso que começa agora no sábado, beleza? Se inscreve lá no nosso site, o link está na descrição. E o GBP, nosso curso de business, para você que está entrando no mercado de trabalho, que está estagiando ou se formou recentemente e está a fim de dar um boost, entender bastante sobre business e alavancar sua carreira, o GBP está com promoção até este
domingo, que é dia do trabalho. Então aproveita que você vai trabalhar bastante, já aproveita e se inscreve para estudar bastante também, aproveitar seu tempo da melhor maneira. Por fim, viu, pessoal? Tô vendo aqui que o Guilherme tá com a camiseta da Insider, é isso, Guilherme? Exatamente, Rabi. Estou com o meu uniforme oficial de trabalho, a camiseta que eu uso para trabalhar, para ir na academia, para dormir. Eu confesso que eu uso a camisa para tudo, viu? Eu tô com a Performance hoje, Performance T-shirt. Muito bom, eu espero que você lave ela, né, em determinadas ocasiões, né, isso é muito importante, mas é legal também que depois da lavagem você não precisa nem passar, viu, você só passa com a mão, assim, tá tranquilo, coloca no corpo e ela já ajeita. Eu também tô com a minha, no caso é a Tech T-shirt, a camiseta mais básica deles, mas eles lançaram um produto novo, viu, pessoal, que é o Shorts, né, eu não estou usando ele aqui para mostrar para quem tá no YouTube. Então, tem o Shorts novo, uma coisa bem legal dos Shorts deles. E obrigado, pessoal da Insider, pelo presente aqui do Shorts, viu? E os meus colegas de bancada não receberam, se bem que acho que o Yuri recebeu o Shorts aí. Mas eu achei muito interessante que ele é impermeável, não entra água de jeito nenhum, pessoal. Eu coloquei ele no tanque, enchi de água e de fato não entra, viu? Eu fiz o teste aqui em casa e eu sempre faço para poder fazer esse tipo de comunicação, viu, pessoal? Porque tem que ser real. Inclusive, se o seu Shorts aí entra água, pode mandar uma mensagem aqui no nosso YouTube aqui que a gente já passa para o time da Insider, viu, pessoal? Mas não é para entrar água, não. E aqui testou, deu tudo certo. E ele tem um corte de alfaiataria também, é bem moderno, bem interessante. Vale a tentativa, viu, pessoal? Então aproveitem o lançamento da Insider e você, ouvinte ou telespectador da BTC, tem desconto 12% usando o cupom BTC12 e só entrar no link na descrição se você quiser testar aí, aproveitar aí as promoções da Insider Store. Beleza, vamos lá, pessoal, tem bastante coisa para a gente falar hoje e é o seguinte, vamos começar com o final, começar com o final é ótimo, né? Dessa novela que foi a aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Então eu peguei uma notícia aqui do Neofeed. Elon Musk comprou o Twitter para defender a liberdade de expressão. Será? A notícia fala um pouco dessa parte mais, vamos dizer assim, do intuito da compra, né? Ou pelo menos o que acham ser o intuito da compra, mas eu quero abordar alguns outros temas também aqui com o Guilherme, né? Entender um pouco como que foi esse final dessa novela, que ainda nem terminou, afinal tem que passar por algumas aprovações aí, mas como é que tá esse negócio, o que que aconteceu, hein? Boa, Habib. Olha, não sei se dá para dizer que é o final da novela, né? Talvez seja o começo de uma nova história do Twitter. Vamos ver para onde que o Musk vai levar a empresa, uma vez que essa aquisição de fato se conclua. Queria trazer um pouco algumas coisas que aconteceram, né? Então, o Musk, ele comprou as ações do Twitter em 14 de março, comprou aquela posição de 9% da empresa. Essa informação veio a público no dia 4 de abril. Dia 13 ele fez uma oferta para a empresa e dia 26 o conselho aceitou a oferta. Ou seja, foram menos de 2 meses entre comprar a primeira ação do Twitter e comprar todas elas, né? E fechar o capital. Então, impressionante aqui a agilidade do Musk para fazer um investimento, para fazer uma negociação de 44 bilhões de dólares em menos de 2 meses. Eu já vi empresa tradicional por aí gastando 18 meses, né, mais de ano para gestar aquele projeto que vai gastar alguns milhares de reais antes de pôr na rua ali. Então, cara, é um contraste muito grande, muito relevante aqui, a velocidade de execução do Musk. Sem dúvida, é um ponto fora da curva. Bom, ele não vai realizar essa compra com dinheiro só do bolso próprio dele, né? Apesar de que ele poderia, né? Ele tem dinheiro suficiente. Ele vai fazer isso através de uma estrutura, né, que a gente chama não, né, que é conhecida como leverage buyout, né? Uma estrutura que usa dívida junto do capital próprio para comprar a empresa. Mas que vai colocar 20 bilhões de dólares do dinheiro dele e levantar cerca de 25 bilhões de dólares com alguns bancos. Esse tipo de compra ele é mais usual para empresas tradicionais, empresas com bastante ativo fixo no balanço, né, como empresas do setor de petróleo, mineração, siderurgia, essas empresas que eu sei que você curte aí, Habib. E, bom, como resultado disso, né, a empresa vai ficar bastante endividada, as despesas com juros vão aumentar e elas devem aumentar ainda mais quando a taxa de juros da economia americana subir. Então, isso coloca o Twitter numa posição frágil ali, né? Numa posição não tão interessante do ponto de vista financeiro. Eu imagino que isso vai incentivar a gestão a dar uma enxugada, né, para priorizar a gestão de caixa justamente para poder pagar essas dívidas.
o que deve resultar em algumas demissões nessa empresa que já não é uma startup faz tempo, né? Mas conversa aí com a notícia que a gente vai falar mais à frente aí sobre demissões em startups. Bom, acho que tem uma discussão que é tangente a esse tema aqui, que é muito interessante, que tem a ver com o que o Musk dizia ser a motivação dele, né? Que é em relação à liberdade de expressão e regular o conteúdo do que é colocado ou não na rede, né? Isso foi um tema que gerou bastante polêmica no ano passado, quando Trump foi banido da plataforma, e que é um tema em discussão em aberto ali, né? O Musk até tweetou recentemente que ele deve incomodar ambos os extremos ali, os extremos de direita e os extremos de esquerda. Bom, eu só espero que a quantidade de bots aqui seja reduzida e, de preferência, que a moderação não tenha um viés político. Pois é, a questão dos bots realmente é um problema para o Twitter, de forma a não deixar com que o conteúdo se alastre ou os perfis se popularizem de forma natural, que seria a ideia, né? Vamos ver como é que eles trabalham isso, mas o Gui comentou sobre o Leverage Buyout, que é uma estratégia que a gente comenta nas aulas de finanças corporativas do General Business Program. Ele já comentou de alguns segmentos que eu gosto bastante mesmo, né? Asset heavy mesmo, aquele negócio bem tradicional, que muitas vezes utilizam esse tipo de estratégia, e ver como funciona o retorno sobre investimentos com alavancagem é uma das análises que a gente tem que fazer de forma bem cuidadosa. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. A próxima notícia eu peguei da Forbes. Tem também uma notícia do Neofeed, mas eu vou pegar aqui a da Forbes para compartilhar com vocês. 99 anuncia parceria para impulsionar o mercado brasileiro de veículos elétricos. Yuri, nas aulas de negociação, que no caso da turma aí desse semestre a gente já passou faz um tempinho, a gente comenta sobre as estratégias de coalizão. Você vai lembrar aí desse tema, e aqui a gente viu uma grande coalizão para poder colocar esse mercado sustentável, né? Como é que está funcionando esse negócio liderado pela 99, hein? Boa, Habib. Bom, a 99 anunciou no último dia 26 essa parceria estratégica, essa coalizão, junto com setores de veículos elétricos. Ela foi chamada de Aliança pela Mobilidade Sustentável. Olha só as empresas que estão aqui. O Guilherme, que gosta de analisar diferentes empresas em diferentes setores, se liga nessa, Guilherme. Raizen, Movida, Ipiranga, Unidas, Zelectric, Caoa Sherry e Tupinambá Energia. Tinha que ter um nome brasileiro aqui para ficar boa essa aliança estratégica. Bom, são 3 objetivos dessa aliança. O primeiro deles, aumentar a venda de carros elétricos. Aqui a gente tem, no caso, a economia de escala entre os participantes dessa aliança. Quanto mais produtos eu tento reduzir os custos fixos na compra de componentes, eu tento melhorar, otimizar a venda, reduzir custos no geral. O segundo objetivo é criar 10 mil estações públicas para carregamento, ou seja, dar estrutura para poderem fomentar o projeto como um todo. E terceiro, e não menos importante, ter 100% da frota elétrica no app da 99 até 2030. Achei agressivo esse objetivo aqui, mas vamos ver o que vem nos próximos meses, né? E aqui tem que ter um selo de zero emissão de carbono, são as políticas ESGs de todas essas empresas aí, que elas colocam como um plano de ação para melhorar a relação com o meio ambiente e termos um mundo habitável, pelo menos nas próximas décadas. Bom, para as montadoras, o objetivo é aumentar de 2% para 10% nas vendas dos carros elétricos. Ainda esse ano, a 99 ela pretende adicionar à frota dela 300 carros elétricos. É bastante. Bom, os carros elétricos eles serão adquiridos parte por parcerias com as locadoras, no caso aqui a Unidas, e parte será com recursos próprios. E aqui são 3 movimentos para essa aliança estratégica poder ter sucesso, na minha visão. Primeiro, impulsionar infraestrutura de eletrificação da frota. Segundo, facilitar o aluguel entre motoristas e apps. Aqui a gente fala da verticalização da cadeia de fomento de carros para as empresas. E o terceiro, dar apoio às montadoras e às empresas da cadeia para elas terem visibilidade ou terem uma ideia, um racional de venda no futuro. Eu não sei se eu vou vender 10, 100, 200, 1 milhão de carros. Mas se eu tiver um mínimo que eu consiga vender,
eu já consigo colocar isso na linha de produção. Isso ajuda bastante na nossa análise de viabilidade do projeto e na análise de quanto que isso vai me rentabilizar a curto e médio prazo. O Tiago Hipólito, que é diretor do Centro de Inovação Driver Lab da 99, ele comentou que a adoção dos carros elétricos subiu 100% em um ano. Tinham 2, agora tem 4. Brincadeiras à parte, galera, o espaço amostral é muito baixo. Aumentar 100% não quer dizer muita coisa. E esses automóveis, eles possuem menos impacto ambiental. E aí eu faço um novo parênteses. Ninguém está falando da economia circular. O que será feito com as baterias depois de 5 ou 10 anos de vida útil? Então, é muito bonito falar em emissão zero de carbono, é muito bom falar de veículos elétricos, menos consumo de combustíveis fósseis, aqui reduz em 75% mais ou menos, é uma conta da indústria no geral, mas e a bateria elétrica depois de usada? Vai ser feito o quê? Ou os carros movidos a combustíveis fósseis, o que vão ser feito com tudo que sobrar? Vai ser um ferro velho, a gente vai estocar tudo, vai, sei lá, colocar embaixo das terras agro do Brasil, onde que a gente vai colocar todo esse material, esses milhões de carros que existem hoje nas ruas do Brasil e do mundo? E, por fim, qual que é o tamanho? Qual que é o investimento nisso tudo? Serão investidos 100 milhões de reais nessa aliança ainda em 2022, mais 150 milhões de reais para os próximos 2 anos, ou seja, 250 milhões de reais até o final do ano de 2024, Habib. Muito bom. Quanto aos entulhos que você falou, né, tanto dos carros a combustível fóssil como das baterias, já falei para você, né, e já comentei e repito aqui, né, que ao invés dessa baboseira de passeios turísticos espaciais, a SpaceX poderia simplesmente pegar tudo isso e mandar para fora, viu? Não tem problema nenhum, seria inclusive uma atividade muito mais interessante para a SpaceX. Não, mas estou brincando aqui, viu? Mas é uma preocupação de novo que você levanta. Mas eu queria só levantar a questão da coalizão, né? E como essa coalizão diversa, ela pode realmente gerar muitos bons frutos. É muito importante aqui, Yuri também comenta muito sobre isso nas aulas de negociação, a importância de você analisar os interesses de cada parte da coalizão, entender o quão divergentes ou convergentes eles são, para entender se essa coalizão é de fato próspera, se ela é uma coalizão forte e que vai ser sustentada aí por um determinado tempo. Aqui existe uma possibilidade grande de que isso aconteça. Torçamos para poder ter um mundo convivível, não é verdade, Yuri? Muito bom. Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia eu peguei do Brasil Journal e a ideia é a seguinte: a gente continuar uma discussão que já fizemos na semana passada com o Renato Aracaki presente aqui no episódio anterior. Inclusive, se você entrou de paraquedas nesse episódio, depois dá uma voltada lá que vai ser importante. Tem bastante coisa e não passou tanto tempo assim. Brasil Journal. Netflix e a ilusão que redesenhou uma indústria. Bom, semana passada, só para antecipar, comentamos sobre a divulgação de resultados da Netflix, que teve resultados operacionais muito interessantes e a ação despencou. Gui, eu queria que você comentasse, complementasse a discussão da semana passada com essas informações novas da notícia e mais alguns pontos da sua análise. Boa. Vamos lá, então. O que a matéria traz aqui como contexto, né? Ela comenta que, no começo, a Netflix ela prosperou se valendo de conteúdos que estavam disponíveis nas empresas de TV a cabo, né? Tinha aquele cenário, quem assinava TV a cabo, né? Onde você tinha Disney, HBO, né? As produtoras de conteúdo não eram as empresas de TV a cabo. E a Netflix passou a usar desse conteúdo e disponibilizar ele via streaming, né? Qual que era a vantagem de você acessar esse conteúdo via streaming? Muito mais conveniente, né? Você acessa o conteúdo que você quer, na hora que você quer, e, na época, você ainda pagava menos por isso. Bom, aí, como você já comentou, a Netflix divulgou os resultados, o Renato comentou na semana passada, né? Em 2 dias, a ação chegou a cair mais de 33%, e quando a gente compara com a máxima histórica, que não faz tanto tempo assim, foi em outubro do ano passado, ou seja, cerca de 6 meses atrás, as ações já acumulam uma queda de 75%. Cada R$1 você tem agora 25 centavos. É uma queda bem expressiva, queda da mesma magnitude da ex-queridinha do mercado brasileiro, aqui, a Magazine Luiza, que eventualmente a gente pode comentar numa notícia aí. Bom, o que aconteceu, né?
A Netflix ela teve números operacionais interessantes, porém, ela teve queda de cerca de 200 mil assinantes. E eles divulgam esse dado dividido por área geográfica. A gente tem Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia. E a Netflix perdeu assinantes nos 3 primeiros. Ela só ganhou assinantes na Ásia, o que foi o que evitou um desastre maior. Bom, isso claramente não dá uma perspectiva positiva para o negócio, que antes vinha crescendo bastante e agora começa a decrescer, começa a perder usuários. E por que isso é tão importante? Porque a capacidade de distribuir o conteúdo da Netflix é essencial. Porque o custo marginal da Netflix é muito pequeno. Ela investe para fazer um conteúdo, uma produção, e aí quantas pessoas vão assistir não tem um impacto relevante no custo dela. Então, o sucesso dela está relacionado a ter uma capacidade de distribuição forte, né? Uma ótima capacidade de distribuição. E é justamente onde ela está apanhando hoje. Por que ela tem apanhado tanto? Porque o cenário hoje é bem diferente do cenário há 5 anos. Há 5 anos, Netflix foi o primeiro streaming e não tinha nenhum concorrente relevante. Ela atuava naquilo que a gente chama de um oceano azul. Agora, a Netflix já tem concorrentes de peso. São eles HBO, Paramount, Disney. São concorrentes que têm no DNA a produção de conteúdo. E concorrentes que têm franquias muito relevantes. Só na Disney a gente tem Star Wars, Marvel, Pixar. É um catálogo com muito apelo. Bom, fora isso, tem a questão do preço, o valor. Como tem um monte de streaming agora, se eu quero ter acesso a todos os conteúdos, e vários desses conteúdos, inclusive, estavam na Netflix antes e saíram, A Disney puxando alguns filmes da Netflix para a plataforma própria. Eu agora preciso assinar vários streamings para ter acesso a todo o conteúdo, e aí, quando eu assino vários streamings, eu estou pagando a mesma coisa, se não mais do que eu pagava antes na TV a cabo. Então, esse argumento da proposta de valor também tem perdido força. Aí, quando a gente olha o resultado da Netflix num horizonte de tempo um pouquinho maior, ela tem gerado caixa nos últimos trimestres, que são os trimestres de Covid, que é a época que ela reduziu o volume de produção, que é o principal investimento dela. Historicamente, quando a gente olha um horizonte de tempo mais longo, a Netflix sistematicamente queima a caixa. Então, se ela queima a caixa para produzir conteúdo, ela precisa produzir conteúdo para atrair usuários. Só que ela não consegue atrair usuários suficientes, a gente tem um problema no modelo de negócio aqui. Bom, lembrando o que a gente falou na semana passada, que, bom, o Renato falou, você e o Renato comentaram sobre a Netflix. A Netflix tem ensaiado um movimento na indústria de games agora. Então, ela está concorrendo no seu core business com Disney, com HBO, com Paramount, e agora ela vai ensaiar um movimento para concorrer na indústria de games com empresas pequenas, como Sony, Microsoft, que é dona do Xbox. Então, quer dizer, o cenário da Netflix não está fácil, não está trivial. E eu queria entender o que você acha dessa estratégia, Habib, de dividir esse foco e concorrer em mais mercados, com mais empresas super capitalizadas, super relevantes, como Sony e Microsoft também. Pois é, uma coisa interessante é que eu gosto muito da estratégia de diversificação. Então, uma incursão da Netflix em um outro segmento, como games, traz uma resiliência interessante. A questão é justamente a competição e as possibilidades de conteúdo, de criação de conteúdo e distribuição de games nessas outras empresas que já têm uma expertise muito grande. A Netflix não tem essa expertise. E aqui acho que vale até comentar, Gui, a possibilidade, por exemplo, da Disney de ter o seu retorno, rentabilizar em cima de outras operações, na verdade. Exato. Tem uma questão interessante aí dos games. A Netflix lançou recentemente algumas séries inspiradas em games, Séries que têm a ver com aquele jogo LoL, o League of Legends, que é muito conhecido, muito popular. E é uma maneira dela ter um certo benefício cruzado, esse jogo não é dela, mas ela poderia ter o jogo dela e ter a série do jogo. E aí rentabilizar esse capital, essa propriedade intelectual de diversas maneiras. Que é algo que eu acho que a Disney faz de uma maneira muito melhor do que a Netflix hoje, porque ela consegue produzir um conteúdo, como, por exemplo, um filme do Star Wars, e ela vai vender o filme do Star Wars, ela vai ganhar dinheiro no streaming, ela vai ganhar dinheiro no cinema, ela vai ganhar dinheiro vendendo produtos licenciados, os bonequinhos, colecionáveis e afins, e ela vai depois criar uma área, um brinquedo novo numa área no parque do Star Wars, onde ela vai cobrar ingresso, ela vai cobrar pelo hot dog caro lá dentro. Então ela consegue rentabilizar essa propriedade intelectual de uma maneira superior à Netflix
o que, a meu ver, né, implica em ter um ROIC maior, né, essa é a métrica de rentabilidade, e que no longo prazo deve colocar a Disney numa posição superior aí. Eu tô comprado na Disney, tô apoiando as ações lá fora, né? Assim como tá todo mundo apoiando recentemente. Isso não é uma recomendação de investimento, né? Mas eu acredito na Disney aí no longo prazo. Pois é, eu também acredito muito na Disney pela capacidade justamente que você comentou, de criar bons conteúdos e rentabilizar através de diversas fontes de receita, produtos licenciados, um espaço no parque, enfim, uma série de coisas que você comentou que eu acho que são parte da grande resiliência da Disney como companhia. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, agora indo para o bloco das empresas nacionais. Eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal. Quero sente a inflação, mas continua ganhando share. Yuri, aqui vamos falar de uma empresa, de um segmento que você conhece bastante, tá? Já atuou, enfim, bastante nesse segmento, que está dentro do varejo, né? E a Quero é diferente da Quero, viu, pessoal? Não é aquela latinha de milho com ervilha, tá? É uma outra coisa, mas para muita gente que é, por exemplo, do estado de São Paulo, acaba conhecendo pouco. Então, Yuri, apresenta para a gente e fala um pouco das dificuldades e como a Quero está se saindo com elas. Vamos lá, Habib. Primeiro, você já anunciou, mas Quero é uma varejista de material de construção e itens para casa. Varejo eu gosto bastante, sempre coloco essas notícias aqui para mim, dada a experiência no varejo, eu realmente adoro. Bom, ela fez um IPO há 2 anos atrás, é uma empresa do Rio Grande do Sul, uma empresa brasileira, e as lojas estão concentradas em cidades menores e que fizeram aí a Quero prosperar no mercado. Nos últimos 5 anos, a empresa abriu 300 novas lojas. Eles planejam fazer mais do mesmo, então abrir mais lojas. E aqui são cerca de 70 ainda esse ano. O foco é na abertura no Paraná e Santa Catarina. Então eles estão vindo de sul a norte do Brasil num objetivo de expansão, que contempla 4 partes. Primeiro, chegar a 535 pontos de venda. O segundo, aumentar a metragem de lojas, e aqui vale um ponto importante, que é verificar a rentabilidade por metro quadrado. Não adianta eu alugar simplesmente um espaço maior e não rentabilizar aquele metro quadrado locado, só gastar por ele. O terceiro, aumentar a quantidade de SKUs, de itens nas lojas, e aqui tem que ter atenção também para o long tail. Então eu tenho a curva ABC de demanda. Se eu tiver muitos itens com poucas vendas, eu tendo a diminuir a rentabilidade da empresa como um todo. Isso se deve basicamente a capital parado, então eu tenho que analisar o ROIC dessa operação versus o OC, o custo ponderado de capital, para poder aumentar os dias de estoque, por exemplo, dessa empresa, que não vão rodar tão bem quanto rodava antes, a não ser que você tenha um SKU novo que seja de extremo sucesso. Eu acho difícil você achar alguma coisa assim tão rápido. O quarto ponto é a digitalização. E aqui um dos projetos é a tela touch para prateleira infinita. Você chega na loja, tem lá um super telão, onde você consegue consultar todas as prateleiras de maneira virtual, consultar o estoque da loja, e aqui é super bom, porque de certa forma, você consegue fomentar o omnichannel, você consegue comprar na loja, entrega na sua casa, você compra e retira na loja, você pode comprar na sua casa. Essa prateleira infinita basicamente é um e-commerce. Eles colocaram uma tela no meio da loja, foi uma atitude super boa, porque os clientes de cidades pequenas, pelo menos no estudo que eles divulgaram aqui, não tem tanto acesso à digitalização. Quando eles chegam na loja, eles conseguem ter acesso ao long tail da cadeia, que é a diversificação de um portfólio, um aumento de portfólio de SKUs para poderem consumir. Então, uma estratégia boa, esses são os 4 objetivos dessa expansão. E aqui eu tenho 3 pontos que impactam essa atual gestão. Primeiro, a inflação. O INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, ele aumentou significativamente no último ano. Alta de juros, então aí a Selic batendo quase 12%. E, por último, a consequência disso é a retração do volume das vendas. Então, eu tenho lá R$100, antes eu conseguia comprar 1 metro quadrado de um porcelanato. Hoje, com R$100, eu compro meio metro quadrado. Então, fica difícil, o volume de vendas diminuiu.
E aqui a gente tem o PL, né, o preço da ação sobre o lucro, e lembrando para os nossos alunos aqui, quanto mais elevado o PL for da empresa, mais disposição, mais apetite dos investidores em comprar aquela ação. No caso da Quero Quero, na época do IPO, há 2 anos atrás, ela tinha um PL de 28 vezes. E tem uma previsão aqui, uma estimativa para 2023, de um PL de 14, ou seja, metade. O apetite dos investidores diminuiu, a rentabilidade por ação diminuiu. Legal. O Brasil Journal, que é a notícia que a gente está vendo aqui, ele conversou com o CEO da Quero Quero, que é o Furukawa, para dar um update aí no mercado e o que aconteceu pós-IPO. E agora, dia 2 de maio, vai sair o resultado do primeiro trimestre de 2022. Com certeza a gente aqui na BTC vai analisar, eu quero ver esses números aí a fundo para poder dividir com vocês. E o CEO, ele pontuou alguns itens na entrevista. Eu selecionei 5 pontos rápidos. O primeiro, quais são os pilares de crescimento da Quero Quero? Ganhar share. Eles têm 3 modelos de loja, de 600, de 800 e de 1.200 metros quadrados. Tem a abertura de novas lojas e tem o aumento de SKU por loja. Isso tudo eu já comentei. O segundo ponto é a dificuldade para entrar em novos mercados. Então, eu comentei, está vindo de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quer chegar no Sudeste. É difícil entrar no mercado tão consolidado quanto o do Sudeste. E aí ele acredita que, apesar da dificuldade, ele até citou o Galó, o ex-CEO da Renner, que, enfim, a gente já contou várias vezes a história dele aqui, que elevou a Renner de 9 lojas ao que a Renner é hoje, foi um ótimo estrategista, e o Galó comentava que você vai ter dificuldade porque as pessoas não conhecem a sua marca. Ao passo que elas passam a conhecer o seu branding, você tem melhores resultados. Então, aqui o Furukawa citou o Galó para tentar justificar a dificuldade e a não velocidade de entrar no mercado do Sudeste, por exemplo. O terceiro ponto da entrevista que eu selecionei é o M&A. Então, sempre tem oportunidade para fusões e aquisições, mas aqui, por uma questão estratégica, ninguém abre muitos contatos com quem tem conversado, quem quer comprar ou quem quer vender, mesmo porque, né, Habib, a gente aprende isso nas aulas de negociação, quanto mais informação a gente dá da gente, pior a gente fica numa negociação distributiva. Então, seguro um pouco da minha informação, descubro muito do mercado, estudo muito o mercado para poder fazer uma compra, uma fusão, uma aquisição. O quarto ponto, ele comentou da quantidade de pessoas que reformaram as suas casas aí na época da pandemia, em 2020, adequou o home office, pintou uma parede, a galera que foi desligada começou a fazer arte, enfim, um monte de coisas para a gente ter sanidade mental na época da pandemia. Só para vocês terem ideia, eles cresceram 35% no same-store sale de 20 para 21, ou seja, nas mesmas lojas, no mesmo espaço amostral comparável, cresceram 35% em vendas. Logo, cresceu muito, para manter fica difícil. E de 21 para 22, agora, eles tiveram uma leve retração de 2%, mas numa base muito maior. Fica difícil de manter essa rentabilidade, essa venda toda aí, dado que a pandemia, a galera está usando dinheiro para viajar e não mais reformar a casa. Eu não sei vocês, mas eu não reformo a minha casa, eu não pinto a minha casa todo ano. Eu regulo um pouco os investimentos. Vai demorar um pouco para dar essa recuperada. Por fim, o quinto ponto, o Furukawa acredita que o modelo dele, diferencial no caso aqui, é saber dar crédito para as pessoas que moram nas cidades nas quais eles entram, nas cidades menores, cidades de pequeno e médio porte, clientes do interior do Brasil aqui. Então ele fala que o crédito é mais por relacionamento e menos por valores, as pessoas do interior tendem a não ir aos bancos, não tem tanto relacionamento com os bancos. Eu não consigo falar nem que sim, nem que não, mas ele não daria uma entrevista aqui e falaria algo que não fosse uma verdade para o modelo de negócio dele. E para finalizar, o Furukawa ele é ex-consultor da McKinsey. E aí, como todo consultor, ele diz que tem um sistema de gestão e seleção que acredita ser importante para o modelo de negócio. Ele contrata gente muito capacitada, que trabalha bastante, que é produtivo, e ele tem uma forte ação para controlar e gerir dados. Ele falou aqui inúmeras vezes na entrevista que os dados são gerados para dar informações a ele e ele poder tomar essas boas decisões que ele julga que estar tomando. Então,
Tomara que isso dê certo, que esses dados estejam sendo bem analisados pelas pessoas capacitadas que ele contratou e que a Quero volte aí a ter um PL de 28 e não de 14, que é o que está apresentando nesse momento, Habib. Pois é, né? Precisa de uma bela de uma recuperada, né? Lembrando que cair 50% não é subir 50% para voltar ao mesmo patamar, isso é muito importante, viu? Então, uma matemática elementar aí, se você cai 50%, para você voltar para o mesmo lugar de antes, você tem que subir 100%, tá? Então, é um belo de um desafio e, com certeza, tomar decisões baseadas em análises bem fundamentadas de dados deve ajudar Furcal e seu time. Vamos acompanhar. Bom, próxima notícia eu peguei aqui do Neofeed, o plano da Ambev para levar energia limpa para 250 mil bares no Brasil. Gui, não é a primeira notícia que a gente vê aqui no sentido da Ambev investir nos seus canais de distribuição. Se você puder, dar uma aprofundada aí no que está rolando nessa notícia. Boa, vamos lá. A Ambev, ela tem 1 milhão de pontos de venda no Brasil e esse é o plano para levar energia limpa para 250 mil bares, né? Ou seja, um quarto dos pontos de distribuição da empresa. Para fazer isso, ela vai contar com a parceria com a Lemon Energy, que é uma empresa que já recebeu investimento de alguns fundos, como Canary, Big Bets e também da própria Ambev. E a Lemon, o que ela faz? Ela conecta usinas de energia limpa, ou seja, usinas eólicas e solares, com grandes redes de distribuição e, com isso, a empresa evita a emissão de CO2 na atmosfera. Se a meta do projeto for alcançada, eles comentam aqui que vão ser mais de 290 mil toneladas de CO2 a menos na atmosfera. Isso é mais do que 100 vezes o que a startup já fez na sua história, ou seja, é um plano super ambicioso para a Lemon. Isso se encaixa no plano da Ambev de zerar suas emissões de carbono próprio e de terceiros na própria cadeia até 2040. Bom, algo que eu achei muito legal aqui é que enquanto a empresa faz isso, né, enquanto ela ajuda a salvar o meio ambiente, reduzindo a emissão de CO2, ela também gera uma economia para o barzinho, né? Então, salva o meio ambiente e economiza dinheiro, né? O famoso win-win. Espero que a iniciativa dê certo e agradeço a Lemon aqui por ajudar, né, por trabalhar para o mundo continuar habitável por mais tempo. Pois é, né? Mais uma notícia relacionada a esse problema que hoje em dia é latente. E é interessante, né? A Ambev, contraintuitivamente, talvez, faz uma série de investimentos não relacionados ao seu core business, a produção de cervejas ou outras bebidas, mas também investimento nos seus canais de distribuição, dada a importância que isso tem no seu modelo de negócio. Não é só a produção, a distribuição aqui na Ambev faz muita diferença. Inclusive, a logística da Ambev, ela é considerada uma das melhores aqui no país e até no mundo, né, justamente por esse enfoque que ela tem, e isso faz com que as pessoas vejam Brahma, Skol, dentre outras marcas da Ambev, nos lugares mais longínquos desse país continental que é o Brasil. Então, isso é um dos resultados aí do investimento que faz com que a Ambev tenha sua estrutura financeira também. Aqui a gente não vai entrar no detalhe hoje, né, dos financials da Ambev, mas a gente pode fazer nos próximos episódios se você mandar uma mensagenzinha aí no YouTube pedindo para a gente, ok? Então a gente vai esperar essa mensagem de você. Próxima notícia, eu peguei aqui do Brasil Journal. Sapori vende 19% do capital em rodada pré-IPO. Peguei para eu dar uma analisada aqui nessa empresa que já comentamos se eu não me engano, 2 oportunidades na história aqui do BTC Journal. A notícia ela fala sobre a trajetória da Sapori em busca do IPO. Vamos retomar um pouco da história, inclusive da história da Sapori. A Sapori é uma empresa fundada em 92 por Daniel Mendes. Ela atua no ramo de restaurantes corporativos. Só para voltar um pouquinho, o pai do Daniel, ele tinha um restaurante em Campinas e o Daniel ajudava no restaurante como garçom, servia a mesa e tal. Em algum momento surgiu a ideia de refeições coletivas, ganhar na escala. Quando você está num restaurante, você vê que as compras do restaurante e a quantidade de pessoas influencia bastante. Se você aumenta a escala, muito provavelmente você vai ter mais retorno. Então ele começou nessa ideia, expandiu a empresa para caramba, conseguiu trazer uma série de grandes empresas para os seus restaurantes coletivos. Em 2003, a empresa captou um belo investimento do BNDES Participações, BNDES Par, que ficou com 20% do negócio.
Depois, o Daniel recomprou essa participação em 2013, né? Isso foi em 2003, então 10 anos depois ele recomprou a participação do BNDES Par. Em 2007, a empresa se tornou uma multinacional, começou a atuar também no México. Uma curiosidade, a Sapori, ela foi responsável pela alimentação dos atletas e equipes e staff na Copa de 2014 e também nas Olimpíadas de 2016. O que a empresa tem de divisões de negócio? Onde que ela atua? Né? O que são essas refeições coletivas? Restaurante corporativo. Acho que eu tenho que explicar um pouco aqui, principalmente para você que nasceu em home office ou para você que atua num escritório na Faria Lima, né, e tem que sair do seu escritório e ir para algum restaurante na rua, provavelmente pagando R$ 70 numa salada. Tem uma série de empresas e indústrias que têm os seus restaurantes dentro da própria empresa. Geralmente tem preços subsidiados. A empresa que eu trabalhei, né, a indústria que eu trabalhei no começo da minha carreira, a Bosch, uma grande empresa, ela tem o seu... Na verdade, são 2 restaurantes dentro da empresa, regidos pela mesma fornecedora, e ali era um restaurante a um custo de R$ 2 ou R$ 3, outro a um custo de 7 ou 8, eu não lembro exatamente, talvez tenha reajustado, viu, pessoal? Inclusive, se você trabalha na Bosch, coloca aí nos comentários quanto que estão os restaurantes hoje lá dentro. A Sapori, no caso, ela fornece isso para Jaguar, Jeep, Mercedes, Nestlé, Mondelez, Ambev, Vale, Globo, uma série de outras grandes empresas. Então são restaurantes com muita comida, é um volume muito grande. Eles também estão em educação, alimentação em escolas e também em universidades. Um exemplo aqui é o Colégio Porto Seguro, é um cliente deles. A universidade que tem bandejão, então se você tem bandejão na sua universidade, já estudou em uma que tem isso, a chance de que seja Sapori também é muito grande. Eventos, eles atuam em grandes eventos que têm o serviço de catering. Se você já ouviu essa palavra catering, é simplesmente um buzzword para refeição coletiva, para não ficar tão popular, tá? Lollapalooza, por exemplo, é um grande evento que tem o sistema de refeição coletiva. Em 2018 e 2019, foi gerenciado e organizado pela Sapori. Por fim, eles têm a unidade de operações remotas. Esse eu achei muito interessante, não conhecia, que são restaurantes e serviços de amenidades, também hospedagem, etc., em locais onde tem, por exemplo, plantas de mineração, hidrelétricas, obras em locais remotos e até offshore, por exemplo, plataforma de petróleo, navios, etc. Então, a Sapori também atua nesses locais remotos. Vamos voltar para a notícia. Então, o que aconteceu? Em 2018, buscando entrar na Bolsa de Valores, a Sapori fez uma oferta para comprar a IMC, International Meal Company, grupo dono do frango assado. Porém, não foi para frente, não rolou um acordo naquela negociação. Isso seria uma forma de entrar pela porta dos fundos no mercado de capitais, dado que ela compraria uma empresa que hoje é listada, já é negociada em bolsa. Buscando ajuda para o IPO, a empresa então vendeu agora, tema da notícia, 19% do seu capital para um fundo de private equity americano, a Aecon. E a reportagem fala também, olha que coisa interessante, no início de 2020, né, rolou a pandemia e a Sapori foi muito afetada por causa do seu modelo de negócio. E ela começou a atuar fortemente também no mercado B2C, ou seja, vendendo comida diretamente para o público, sendo refeições congeladas através do e-commerce ou também do Carrefour, no caso que fala a notícia aqui. E a reportagem também cita alguns números. A empresa em 2021, segundo a reportagem, teve uma receita de 2 bi, EBITDA de 123 milhões de reais e um lucro líquido de 29 milhões. Eu não encontrei o demonstrativo de 2021. É uma empresa de capital fechado, é uma SA, e ela divulga, em tese, balanços no Diário Oficial, mas eu achei só o de 2020. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês. Em 2020, a empresa faturou 1,5 bi, quase 1,6, teve uma queda em relação a 2019 de quase 16%. A margem bruta, que era em 2019 de 10%, foi para 7%, e agora está voltando aos patamares pré-pandemia. E o lucro líquido, que era de 41 milhões, uma margem de mais ou menos 1%, agora foi, de mais ou menos 4%, agora foi para menos 12%, né? Em 2020 teve um prejuízo. Foi um prejuízo em 2020, voltou a lucrar em 2021, ou seja, a gente entendeu que a pandemia foi realmente prejudicial para o negócio, e um dos motivadores
para diversificação no mercado B2C. Mas olha só, mesmo com o prejuízo em 2020, a empresa continuou gerando caixa. Gerou 65 milhões de reais em caixa em 2020. Por quê? Porque uma boa parte da estrutura do resultado é depreciação e amortização, que não tem efeito caixa. Então a empresa estava longe de quebrar, é uma empresa muito bem estruturada. E eu fui ver por que ela está querendo fazer esse IPO. Será que é a estrutura de dívida? É uma empresa muito endividada? Não. A empresa hoje ela está com mais ou menos uns 105, hoje não, na verdade foi no final de 2020, o resultado saiu em 2021, estava com mais ou menos 100 milhões de reais 120 milhões de dívida líquida. Tá? Para uma geração de caixa aí de 100 milhões, né, um EBITDA mais ou menos 120, uma alavancagem muito controlada, não tem nenhum problema de endividamento. Então, realmente, o IPO tem como motivação a expansão do modelo de negócio, tanto no core business como no B2C, que é uma via também interessante. A gente já falou sobre estratégia de diversificação aqui. É um mercado tradicional, não tem hype, palavras bonitas, aquele lenga-lenga que a gente costuma ouvir por aí, mas é uma boa empresa e ela deve conquistar alguns investidores. Eu aposto que o IPO sai sim, não sei quando, né, mas eu imagino que até 2023, dado que é interesse do Daniel Mendes, que é o fundador, enfim, a pessoa responsável por toda essa expansão. Vamos acompanhar, não é verdade? Vamos para a próxima notícia, pessoal. Próxima notícia, eu peguei aqui do Neofeed e o título é o seguinte: Facile, Loft e Quinto Andar. Antes um oásis, startups começam a demitir. Eu queria muitos comentários do Yuri a respeito das demissões nas startups. Vamos lá, Habib. Demissão em startup, demissão no geral nunca é bom, né? Mas vamos pensar bem aqui, vamos refletir sobre o que aconteceu. Bom, primeiro eu quero começar pelas taxas de desemprego, que chegaram a 14,7% no meio da pandemia e hoje está em cerca de 11,2%. Deu uma diminuída. Startups, principalmente as de tecnologia, elas demitiram pouco e alavancaram bastante as suas operações durante a pandemia. Isso foi fomentado pelo mercado de venture capital, que atingiu um patamar que eu achei um absurdo aqui, mas 9 bilhões de dólares em 2021. Tem muito dinheiro no mercado para startups. Quero saber como que as empresas vão gerir esse capital todo. Bom, havia, em 2021, principalmente, uma guerra por talentos, que inclusive elevou o salário de alguns profissionais. Tiveram alguns profissionais alguns devs, né, desenvolvedores aí, de códigos e afins, que faziam leilões. Então, quem paga mais, eu estou indo. Trocavam de empresa a cada 2 meses no meio da pandemia, com home office, só trocava o computador ali, o link do e-mail. Bom, esse foi o panorama. Agora, num cenário em que está cada vez mais difícil captar dinheiro, se faz necessário poupar recursos, de algum jeito, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, eu tenho que diminuir custos, aumentar a receita para melhorar a rentabilidade do meu negócio. Isso é parte do que aconteceu com essas 3 empresas. Demissões. Cortaram centenas de profissionais nas últimas semanas. A Facile, ela cortou cerca de 30% da equipe em número de pessoas. Não sei se isso reflete em economia de dinheiro no final aí do P&L. Mas alguns funcionários relataram, né, ao feed, que o receio do desligamento e afins se dá desde janeiro, quando a empresa, numa ação de RH, congelou contratações e aumentos de salários. Isso foi um ótimo sinal que a empresa deu aí há cerca de 4 meses. Bom, cada empresa ela tem a sua motivação para tais demissões. No caso da Loft, por exemplo, a gente podemos ver aqui que é uma economia de escopo, porque desde a aquisição da Credit Home, feita em agosto do ano passado, a incorporação do negócio com os funcionários que já trabalhavam na área de crédito da Loft gerou uma certa fricção, um certo atrito entre as áreas. E a tendência é que a corda fosse arrebentar para o lado da equipe da Loft, de crédito da Loft, dado que a maior experiência com crédito é da empresa que for adquirida aí nesse movimento em agosto. Então, economia de escopo, eu junto 2 empresas, eu tenho 2 áreas financeiras, eu tenho que escolher uma, ou as melhores pessoas de ambas, para poder ter a famosa sinergia que a gente coloca nas planilhas de Excel, mas ela tem que mostrar a rentabilidade no final das contas.
Bom, para finalizar, eu queria dividir com vocês que em abril, no começo de abril agora, num evento chamado Tech Founders, organizados pelo Itaú BBA, o Martin Escobar, que é o head da América Latina da General Atlantic, ele afirmou que o Brasil havia chegado atrasado para a festa, mas é que a festa acabou para todo mundo. Escobar, ele se referia ao fato de que o aumento dos juros no Brasil e no mundo estava encerrando um ciclo de capital farto para as startups, empresa de crescimento acelerado. Renato Aracaki até comentou no último BTC Journal que tem 2 tipos de investidores, ele resumiu ao growth e ao de rentabilidade, e aqui são empresas de growth, e elas vão crescer até um certo limite. Aí o Habib comentou a semana passada também que tem um limite para crescer, né? Tem 7,2 bilhões de pessoas no mundo. Eu tenho um teto de adesões ao Netflix, por exemplo, misturando todas as notícias por aqui. Bom, esse crescimento acelerado deu uma queda, as empresas, de novo, têm que recompor ali seus famosos SG&A, os seus custos, e no caso dos cortes, o Brasil está chegando atrasado para a festa indigesta, dado que durante os últimos dias, Habib, no Vale do Silício foram desligadas 2.000 pessoas, ou seja, chegou atrasado para conseguir o dinheiro, conseguiu, mas agora chegou na mesma festa e está todo mundo na fila do check-out para assinar a sua rescisão, infelizmente. Pois é, e até um comentário, só um complemento, você falou dos devs que estavam trocando de empresa em empresa, tal. Tem muita empresa de fora que está contratando devs aqui do Brasil, oferecendo salários em dólar. Então, ainda se aumentar ainda mais a competição por esses profissionais, talvez diminuindo essa oferta aqui no Brasil, né? Vamos ver como que elas vão lidar com esse tipo de situação, né? Vamos para a próxima notícia, aqui fechando as notícias das empresas nacionais. Brasil Journal. Rock Content compra marketplace de freelancers nos Estados Unidos. Gui, uma das empresas líderes de conteúdo aqui no Brasil, expandindo internacionalmente. Legal de ver, né? Boa. Muito legal, cara. Eu fiquei feliz de ver essa notícia aqui. A Rock é uma empresa brasileira, né, que tem sede lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e acabou de comprar um marketplace americano voltado para freelancers. É um movimento que vem na sequência de um aporte de capital que eles receberam de 30 milhões de dólares, que tinha justamente esse objetivo de aumentar a participação da empresa nos Estados Unidos. Com esse movimento, eles vão dobrar a quantidade de clientes dessa unidade de marketplace, eles já têm um marketplace lá hoje, eles vão passar a ter mais de 4.000 clientes e mais de 80.000 prestadores de serviço. Com isso, a Rock espera trazer várias oportunidades de cross-sell, né? Ou seja, vender outros produtos para esses clientes que agora passam a ser atendidos por ela e, obviamente, aumentar o ticket, né? Aumentar o ticket médio desses novos clientes. Depois da aquisição, o percentual da receita da Rock que vem dos Estados Unidos vai passar de cerca de metade, que é hoje, para 2/3, para quase 2/3 do total. Ou seja, empresa super internacionalizada. Fiquei bem feliz aqui de ver a empresa brasileira exportando tecnologia e desejo sucesso aí para a Rock nessa estratégia deles. Também fiquei, trouxe essa notícia aqui para a nossa pauta justamente para parabenizar o pessoal da Rock Content. Se você é da Rock, está assistindo, ouvindo o BTC, aquele abraço, manda uma mensagem para a gente, inclusive, né? Eventualmente a gente pode trabalhar alguma coisa em conjunto com vocês aí, viu, pessoal? Mas parabéns aí ao trabalho de todos. Vamos agora para os resultados, aqui as 2 últimas notícias do episódio de hoje. Eu peguei aqui do valor econômico. Microsoft lucra 16,7 bilhões de dólares no terceiro tri fiscal, alta de 8% na comparação anual. Bom, aqui estamos falando, né, a notícia fala da divulgação de resultados da Microsoft no primeiro trimestre do ano. O calendário da Microsoft é como se fosse de escola americana, ele começa no meio do ano. Então a gente tem aqui também o consolidado dos 9 meses do ano fiscal, de julho de 21 a março de 22. Nesse trimestre apenas, um lucro líquido, como a reportagem colocou, de 16,7 bi, com B de bola, de dólares, crescimento de 8% em relação ao primeiro TRI de 21. É um crescimento bem considerável, mas nada perto do crescimento do lucro operacional. Aqui vale a diferença do lucro líquido para o lucro operacional. O lucro operacional é aquilo que sobra dos custos e despesas, né, da operação ali no nosso DRE, e o lucro líquido envolve
Também, por exemplo, despesas financeiras, impostos, tá? E depreciação, amortização já entram no lucro operacional também, né? Mas aqui envolve financeiro e impostos. O lucro operacional ele cresceu 19% e a receita 18%, né? Mostrando ainda maior produtividade da empresa. Isso é um sinal bem positivo, porém, as ações caíram. Afinal, o investidor ele gosta mesmo de amor platônico, não de resultado concreto. Mas tirando a brincadeira, é incrível como a Microsoft consegue ser tão grande e ainda num patamar razoável. O Yuri estava comentando agora, né, das diferenças de empresas de growth e empresas de rentabilidade. A Microsoft é claramente uma empresa de rentabilidade, mas ela cresce em determinados períodos ainda mais do que empresas de growth. Isso é muito interessante. O LinkedIn, ele foi destaque, ele cresceu 35% no trimestre, tanto em anúncios como em produto, como de auxílio a recrutamento. E o Xbox, também um outro destaque do resultado, teve um aumento de 14% na receita de venda de hardware, mostrando aqui, fazendo link com a notícia do Netflix entrando no mundo de games. Então o game físico ainda tá muito vivo, né? A Microsoft mostra isso através das receitas das vendas do console. Então, sim, tem espaço para games em nuvem, mas os consoles, pela tecnologia adquirida, né, e pela facilidade, pelo próprio modelo de negócio, acaba ainda tendo bastante vida. Eu vou separar um pouquinho e falar do LinkedIn. Olha só que interessante. O LinkedIn, ele tem duas fontes de receita. Produtos de recrutamento e relacionamento, então são alguns produtos que o LinkedIn oferece para recursos humanos, para profissionais que querem se recolocar, no intuito de fortalecer o seu relacionamento com recrutadores, com clientes, etc. Então, a gente pode até separar em duas partes de produtos: os produtos voltados para recrutamento e os produtos voltados para relacionamento e contatos corporativos. E ela também tem a receita de anúncios, assim como o Facebook, Google, também tem suas receitas de anúncios. No LinkedIn, os anúncios eles são particularmente interessantes. Você consegue trabalhar com dados de empresas, cargos, formação. Para quem vende para B2B, para o público de compradores empresa, ele seleciona o público de forma genial. É muito interessante você conseguir atingir essas pessoas que estão atuando dentro das empresas. Em geral, eles são muito caros, né? Os anúncios são bem mais caros do que no Google e no Face. Mas a proposta de valor está justamente na segmentação, que é muito rica. No caso dos produtos que o LinkedIn oferece, no caso de recrutamento, eles são um calcanhar de Aquiles das empresas de recrutamento tradicionais, né? Eu atuei também no segmento de recrutamento e o serviço é caro, a mão de obra é especializada, o serviço é bem interessante. Mas o LinkedIn ele tem desenvolvido soluções em escala que acabam muitas vezes substituindo serviços de empresas de recrutamento, na visão do cliente final, principalmente em posições de entrada e de média gerência. Mas para muitos casos ainda falha, principalmente nos filtros, e aí a empresa de recrutamento acaba tendo um serviço mais especializado. Voltando para a Microsoft e seus resultados, eu vou pegar aqui o cômputo de 9 meses do ano fiscal, né, que vai de julho de 21 a março de 22. A empresa teve uma receita de 146 bi de dólares, é muito dinheiro, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Olha só as divisões da empresa. A divisão de produtividade, que envolve LinkedIn, Office, dentre outras ferramentas, é 32% da receita total. Cloud, que traz principalmente o Azure, 37%. E essa divisão, que hoje é a maior, está aumentando cada dia mais. A parte que eles chamam de More Personal Computing, que envolve Windows e Xbox, por exemplo, 31% da receita. Já na margem operacional, olha só que legal. A parte de produtividade, ela tem hoje a maior margem operacional, né, de 48%. Cloud, 44%, e More Personal Computing, a parte com a menor margem operacional, de 36%. A ideia na compra da Activision Blizzard, inclusive, provavelmente, é fazer com que essa margem suba nessa divisão. Lucro líquido de quase 40 bi em 9 meses, é uma margem de quase 34%, é um negócio impressionante, uma máquina de dinheiro, né? Muito bom, essa foi a Microsoft. Agora a gente vai para a última notícia do BTC Journal de hoje,
com outro resultado que saiu de uma empresa que a gente acho que não comentou até hoje. Eu talvez tenha comentado em um episódio há muito tempo. Valor econômico. 3M tem lucro líquido de 1,29 bi de dólares no primeiro TRI, queda de 20% na comparação anual. Então aqui a gente tem uma queda de lucratividade, ao contrário da Microsoft, numa empresa muito interessante. Eu quero que o Yuri comente sobre. Vamos lá, Habib. Primeiro, antes de entrar nos financials da empresa, vamos saber quem é a 3M. É uma empresa que é vista como uma das mais inovadoras do mundo. Ela produz desde curativos para pessoas, para gente, para animais, até película de proteção de vidros e os famosos post-its, que a gente comentou aqui alguns BTCs de anos atrás, que foi um erro estratégico da empresa. Eles queriam fazer lá um item que colasse muito forte, fizeram o post-it, que você tira sem muito esforço. Mas transformaram o P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento, todo o dinheiro gasto ali, e tornaram isso um produto, a diversificação de portfólio, apesar de não atender às expectativas iniciais. Bacana. A 3M, ela registrou, conforme você disse, um lucro líquido de 1,29 bilhões de dólares no primeiro TRI, agora de 22, uma queda de 20% na comparação anual versus o mesmo período do ano anterior. As vendas entre janeiro e março, elas somaram 8,82 bilhões de dólares, B de bola, bilhões de dólares, versus 8,85 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior. Ou seja, uma ligeira queda, pouco mesmo, mas que, enfim, queda é sempre queda, chama a atenção dos investidores. O lucro ele foi ajustado por ação e chegou a 2,65 dólares por ação. Então, deu uma ajustada para baixo ali. O Mike Roman, que é o diretor-presidente da 3M, em nota ele disse, abre aspas, continuamos a priorizar ações para atender melhor os nossos clientes, enquanto navegamos por desafios inflacionários e de cadeia logística. Bom, vamos lá. Em 2020, muitas empresas publicaram em seus balanços as perdas acumuladas de anos anteriores, de décadas, de anos, de trimestres e afins. Vamos colocar a culpa na pandemia e declarar a perda de tudo e entrar com um balanço corrigido. Eis que entra em 2021, continuamos com pandemia. 2022, agora tem que achar uma nova desculpa para dizer que a minha empresa não é rentável, que eu não estou tendo a lucratividade esperada. E aqui todo mundo está colocando a culpa na inflação, na guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu não estou falando que isso não tem relevância, mas você como gestor de uma grande empresa, de uma média, de uma pequena empresa, tem de estar preparado para lidar com essas dificuldades do mercado. Galera, todo mês, todo trimestre, todo ano você vai ter uma dificuldade. Associado ou não ao seu negócio, que tangencia ou não o seu negócio, que seja algo muito impactante para você, algo vai dar errado. E aí que a gente tem que aprender a fazer a análise dos famosos cenários. O cenário pessimista, o cenário otimista, o cenário realista. E aqui o que me parece é que a empresa sempre joga para o cenário otimista e fica justificando com as premissas do pessimista, guerra, inflação, saúde, pandemia e afins. Enfim, para completar os financials da empresa, a companhia ela reduziu suas expectativas para 2022, em decorrência do cenário macroeconômico. A estimativa de lucro por ação caiu de 10,15 dólares para 9,89 dólares. Então, já reduziu significativamente aí. Em termos orgânicos, a companhia anunciou que as vendas aumentaram cerca de 2%, ou seja, um aumento aí, um aumento percentual que não corrige nem o cenário de juros dos Estados Unidos, que é um dos menores do mundo. Dito isso, cuidado quando você faz as suas análises de viabilidade, e aí é uma habilidade do gestor da 3M em dar essa notícia de maneira positiva. É óbvio, ninguém quer perder os seus respectivos investidores, ninguém quer que os fundos de investimentos não acreditem nas suas empresas, mas aqui são habilidades diferentes de quem está em lados opostos da mesa de negociação, clientes e fornecedores aí, Habib. Excelente, muito bom, e com isso finalizamos as notícias do episódio de hoje. Então, queria muito agradecer a participação dos meus caríssimos colegas. Guilherme, muito obrigado de novo por estar aqui conosco.
Foi um prazer, Habib, Yuri, e espero vir mais vezes aqui para comentar notícias interessantes com vocês. Muito bom. Você já foi aprovado para entrar no grupo seleto de apresentadores do BTC Journal, então aguarde que em breve virá o convite oficial, muito bom, e já fica aqui oficializado para os próximos episódios esse convite. Yuri, muito obrigado de novo, você que já é oficial aqui também. Obrigado, Habib. Já foi adicionado ao grupo aí há um certo tempo. Obrigado por isso. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Eu espero que a gente tenha colaborado com mais informações para vocês. E aqui vale o adendo, Habib. Eu estou com a minha Insider aqui por baixo da minha camisa, que eu tenho que trabalhar de camisa e gravata. Estou no conforto térmico absoluto, não suei a apresentação inteira aqui nessa gravação. Recomendo o produto mais uma vez. Muito bom aí, pessoal da Insider, então já sabe, né? O Yuri tá querendo mais algumas camisetas, mas é muito bom porque realmente faz sentido. Fala aí, Gui. Não, aproveitando que a gente trouxe esse tema de novo, né? Eu me comprometo a testar essa permeabilidade aí, ou impermeabilidade dos shorts no mar aqui de Florianópolis, assim que eu receber o meu shorts da Insider. Vou trazer os resultados aqui. Opa, aí fica complicado esse teste, hein, pessoal? Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. E claro, temos um encontro marcado na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.